Abra sua Bíblia em João capítulo 11, nós vamos ler alguns textos, em específico a história de Lázaro, nesse capítulo, e a mensagem será baseada então, todo ele. Como o Heitor disse, talvez sua Bíblia ela não é de papel, né? Ela é digital, não tem problema. Nós não temos problema com religiosidade de que dizer que a Bíblia tem que ser de papel. Pode ser no celular também, desde que seja a verdadeira palavra de Deus. Eu vou ler a partir do versículo 38, mas o texto ele começa no versículo 17 e vai até o versículo 44. Mas eu vou começar lendo o versículo 38 até o 44, você pode me acompanhar, caso quiser também no PowerPoint. Jesus, outra vez, profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. Tirem a pedra, disse ele. Disse Marta, irmã do morto, Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias. Disse-lhe Jesus, não falei que se você cresce, veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse, Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz, Lázaro, venha para fora. O morto saiu, com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto num pano. Disse-lhe Jesus, tirem as faixas dele e deixem-no ir. Eu cheguei na igreja hoje, quando o culto estava começando, e decidi ficar ali no fundo, olhando um pouco vocês, a reação de vocês na hora da celebração. Muitas vezes nós estamos aqui na frente, então não conseguimos ver nada. E eu decidi ficar lá atrás hoje para olhar mesmo como o povo estava se comportando no momento do culto. E um dos momentos que mais me chamaram a atenção foi o momento de intercessão. Na verdade, já tem me chamado a atenção há um bom tempo isso. E isso mostra, na verdade, que muitos de nós, inclusive nós que aqui estamos, temos algum tipo de necessidade ou alguma situação na nossa vida que nós precisamos necessariamente da atuação de Jesus. Momento de intercessão, o ministro canta música e chama as pessoas e depois sobe alguém para orar. E mais do que 90% da igreja vem à frente. Isso diz muito a esse momento. Isso diz que uma oração para nós faz muito sentido. Isso diz que quando nós dizemos, vem para frente, você que tem uma necessidade específica, você que deseja colocar algo diante de Deus, ou até mesmo ser grato a Deus. O nível, ou estatisticamente falando, as pessoas que vêm por gratidão é muito menor do que as pessoas que vêm por um clamor mesmo, para a ação de Deus em alguma área específica. Alguns pelo casamento, alguns pela vida financeira, alguns talvez por uma cura emocional, física, alguns vêm por um parente, por um amigo, trazendo o nome dessa pessoa no altar. Mas todos nós temos necessidades. E todos nós, em alguma área da nossa vida, temos a necessidade específica de um milagre. Como nós poderíamos definir milagre? Milagre é algo que eu, com as minhas mãos, não posso fazer. Só esse ser divino que eu creio. E eu posso dizer para você nessa noite que esse ser divino, que eu e você devemos crer, se chama Jesus Cristo de Nazaré. Jesus que nesse texto, então, conta uma história que a Disney, a Hollywood e qualquer outro lugar de histórias fantásticas não conseguiria contar. A ficção, mesmo sendo ficção, ela não consegue relatar uma história tão verídica e sincera e forte acerca dessa história de Lázaro, as suas irmãs e Jesus. Jesus, só para dar uma apanhadão na história, ele recebe meio que uma intimação dizendo, Lázaro está passando umas dificuldades de saúde, corre para lá. E Jesus, a Bíblia diz que ele ainda fica 2 dias esperando, sei lá o que acontecer para ir para lá. E a irmã de Lázaro, ou na verdade as irmãs, e mais pessoas talvez, mas a Bíblia não cita, elas se desesperam. E quando Jesus então chega, depois de alguns dias naquele ambiente onde Lázaro já está morto, sepultado, a irmã de Lázaro chega a olhar para Jesus e dizer assim, meu irmão morreu porque você não estava aqui. Porque se você estivesse, nada disso aconteceria.
E Jesus, da maneira mais impressionante dele, sempre com respostas que calam, né, as pessoas, ele diz, ele não está morto, ele apenas dorme. Ele já dá um diagnóstico diferente daquela situação. Ele já apresenta um outro quadro clínico, vamos dizer assim, a respeito de Lázaro, que talvez impressionou e falou, Jesus ficou meio pancada. Ele está morto. Já cheira mal, já está complicado a situação dele. E o desfecho dessa história, então, para ganharmos tempo aqui, é Jesus pedindo para que alguém rolasse aquela pedra, e ele só com uma palavra, não impôs as mãos, não foi lá e sacudiu, não fez como Eliseu, que ficou correndo em volta de um morto, nada disso. Ele somente diz, Lázaro, vem para fora, e a Bíblia diz que Lázaro então se levanta, ele ressuscita, ele sai daquele lugar e ele diz, agora podem tirar dele essas faixas, porque ele está vivo. Existe um homem no oriente do mundo, na Ásia, melhor dizendo. Ele foi pregar na nossa igreja uma vez, se não me engano, de Singapura. Ele disse para nós assim, Jesus só disse Lázaro vem para fora, porque se ele dissesse vem para fora, todos os mortos ressuscitariam. Uau! Quantos creem nesse poder que é Jesus? Imagina Jesus dizendo, vem para fora. O poder que há no nome de Jesus é suficiente para ressuscitar todos aqueles que estavam, naquele momento, sepultados na sua história de vida. Por isso ele precisou ser específico. Lázaro. Jesus ele faz uma pergunta e disse, mas para vocês crerem, vocês precisam crer que a glória de Deus vai se manifestar aqui. Conversava agora com um amigo meu antes de vir para a igreja. E ele disse para mim, Max, uma semana, vamos usar esse termo, mais espiritual da minha vida. Semana que eu mais busquei o Senhor, a semana que eu dei a minha melhor oferta ao Senhor, a semana que eu mais me entreguei e morri para mim e deixei Jesus viver em mim. Minha filha é contraída com uma doença chamada púrpura, que segundo os médicos não tem tratamento, só Jesus mesmo. A menina ficou com manchas no corpo inteiro, como se fossem hematomas de batidas, de pancadas. As pernas todas roxas, a barriga, os braços. E ele ia me mandando as fotos, conforme ela estava doente, do quadro como ele vai se avançando, ao ponto de a pele parecer um carvão, ao ponto de escurecer tanto com aquelas manchas, que a pele fica preta e ela encolhe, endurece, ao ponto de parecer um carvão mesmo a pele da pessoa, de tão preta que fica. E ele disse, eu entrei no meu quarto e disse, Jesus, se Moisés ficou 40 anos no deserto, eu quero ficar no máximo 40 minutos. E ele falou que entrou com a Radassa, que é a filha dele, no quarto, e mandou todo mundo sair, ficou 40 minutos orando com ela. Depois de 5 dias ele voltou no médico, que era o próximo exame, e o doutor disse, vamos examinar para ver. E quando for examinar não tinha mais nada. Ele mandou a foto para mim, a perna dela branquinha, as manchas todas tinham sumido. Se eu pudesse, eu iria até te mostrar essa foto que está aqui no meu iPad. Jesus ele pode fazer tudo o que ele fez no passado comigo, com você novamente. Basta só uma palavrinha, a palavra fé. Jesus certa vez conversa com um centurião, um homem que nem cristão era talvez. E ele chega e diz para aquele centurião, eu nunca vi fé como a desse homem em Israel. Queria dizer uma coisa para você, querido, que Jesus nesse ambiente, nessa noite, nesse lugar, está procurando uma fé suficiente para ele fazer um milagre espetacular como ele fez nos tempos antigos e continua fazendo. Deus só está esperando de mim e de você uma atitude que rompa os limites do que nós cremos. Talvez dentro de você não há uma semente de fé dessa forma para produzir tamanha atitude de Jesus. Porque Jesus não precisa, eu preciso te dizer isso, ele não precisa provar que ele é Deus fazendo algo sobrenatural para você ou com você ou em você. Ele é o Deus que ele sempre foi, a Bíblia diz que ele era, é e sempre será. Que as palavras podem tudo passar, mas as palavras permanecerão. Mas é você que precisa nessa noite entrar numa atmosfera diferente de fé, crendo que aquilo que ele plantou dentro do seu coração pode ter uma crescente tão grande ao ponto dele tomar uma atitude diferente e fazer aquilo que você espera que ele pode fazer.
Então, coisas tão normais, pessoas pedem por oração hoje, Deus me dá um carro. Querido, se você trabalhar bem, for uma pessoa que administra bem suas finanças, você vai ter um carro. Você não precisa de Jesus. Ou só cristãos que têm carro? São só cristãos que têm carro, sim ou não? Não. Não, eu quero um casamento. Dá um tapa nesse cabelo seu, vai pra academia, dá um jeito, você vai ver. Parece, gente, aparece. Até meio gordinho, meio narigudo, você consegue. Consegue, gente. Eu não era... Nem sou ainda, né? Não era tão ajeitado não, mas Deus deu jeito para mim. Nós pedimos, ou às vezes vamos dizer esse termo assim, não quero que você pense que você tem crédito, não é isso. E esse crédito vai acabando, mas nós gastamos tempo em orações que são bobeiras para Deus. Você deveria, na verdade, orar por algo que Deus tem um interesse mesmo de mostrar a glória dele para você naquela situação. Talvez você se achega a Deus com uma situação e diz, Deus, é impossível que essa pessoa seja salva. Então ele está ligadaço nessa situação, porque ele quer mostrar para você que na verdade ele não é o Deus do possível. O possível você faz. Ele é o Deus de fato do impossível. Ele vai mostrar para você que com a salvação dessa pessoa, a glória dele vai se manifestar. Ah, eu não posso mais alcançar níveis espirituais maiores, eu não posso ter uma alegria porque eu perdi tudo na minha vida. Deus não pode mudar a minha história, eu tenho vícios hoje que são incontroláveis. Deus pode, quer e deseja que você, na verdade, creia que Ele pode fazer tudo isso. E vai fazer. Vamos aqui analisar algumas coisas, talvez que sejam motivos da ação de Deus para mudar a nossa vida. Algumas dessas situações: a dependência química, um casamento conturbado. Quando digo conturbado, aquele que está por um fio, o divórcio, a perda financeira em alta escala, enfermidades, causas na justiça, relacionamentos quebrados, talvez aquela pessoa que você esteve já um dia tão próximo a ela, hoje está tão distante, você acha impossível reatar os laços, a morte de um ente querido, e não talvez mais a ressurreição, mas o estado de luto ser mudado por um estado de alegria no seu coração, o emprego difícil, o desemprego até mesmo, a perseguição ou até mesmo a traição. Jesus, ele quer mostrar para você que o que ele deseja fazer dentro dessas situações e tantas outras, algo que vai ser fruto de um relacionamento que ele tem com você. O versículo 5 dessa história diz assim, do capítulo 11 de João: Jesus amava muito Marta e sua irmã e também Lázaro. Jesus amava Marta, a sua irmã e também Lázaro. Sabe por que Deus quer fazer algo na sua vida, querido? Porque Ele te ama. Igreja não é um supermercado da fé, que eu entro, pego na prateleira o que eu quero e vou embora. Não. Igreja é um ambiente onde nós vivemos as nossas melhores experiências de vida. Certa vez uma pessoa perguntou para mim, pastor, qual foi a sua melhor decisão na vida? E eu disse, minha melhor decisão foi ter dito sim para Jesus. E ele disse assim para mim, eu pensei que você diria casar com a Carla. Eu falei, não, Jesus é muito melhor que a Carla. Qual que é o ambiente que você mais gosta de estar e tal? Me disse, essa pergunta é mais difícil que a outra. Porque eu gosto muito da minha casa. Mas também gosto muito da casa do meu pai. Com P maiúsculo. A casa de Deus. Eu disse para ele assim, para responder talvez de uma forma melhor, eu vou responder dessa forma. Eu gosto mais da casa do pai, porque ela me prepara para que eu viva momentos exponenciais na minha casa ou em qualquer outro lugar. Porque se não fosse a casa do pai, esse ambiente que eu sou ministrado, curado, tratado, não seria tão especial assim a minha casa e os outros lugares que eu colocaria nessa lista. Eu lembro daquela pessoa dizer, gostei da sua resposta. Uma pessoa que me mentoreava naquele tempo. E de fato eu posso dizer para você, eu amo mais a Jesus do que qualquer outra pessoa na minha vida. E eu amo a casa do Pai mais que qualquer outro lugar na minha história.
É como o salmista diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Tem que haver uma alegria quando você vem para a presença de Deus. Você não precisa e nem pode ser dependente desse lugar. Você precisa ser dependente de Jesus. A Bíblia diz que Deus não habita em templos construídos por mãos humanas. Não é saindo da sua casa num domingo à noite, entrando aqui, que você vai encontrar o Senhor. Você pode encontrar Deus em qualquer lugar que você estiver. Mas esse lugar Deus usa na nossa vida, na nossa história, para dar uma injeção para a nossa semana. Quando saem daqui empolgados assim, quero ir, entrar segunda-feira logo no meu trabalho e falar isso, compartilhar daqui. Tem tanta coisa que acontece nesse lugar que nós queremos sair daqui logo para vivenciar tudo isso. Nós começamos um voto hoje de manhã, essa pulseira diz respeito a isso, é o código JMR, 21 dias sem julgamento, mentira e reclamação. Nós estamos declarando para a nossa igreja que nós vamos saber utilizar a nossa boca melhor do que nós temos utilizado até aqui. Sem julgamento, sem murmuração, e sem mentira e sem reclamação. E eu ouvi hoje um discípulo meu dizendo, pastor, esse voto não é um voto de julgamento, mentira e reclamação, é um voto quase que de silêncio. Eu disse, está vendo como que nós temos muito julgamento, muita mentira e muita reclamação? Porque agora você pensa melhor para falar e quase que você não fala. E a Bíblia diz, gente, que a sabedoria no ouvir. Nós temos que ouvir, tem 2 orelhas e uma boca. Proporção para ouvir é muito maior do que falar. Amém? Enfim, vamos lá então analisar aqui como nós podemos então aprender hoje com Jesus na escola do milagre algumas coisinhas. Em primeiro lugar então, o plano de Deus ele supera o seu melhor plano. O plano de Deus supera o seu melhor plano. Quantos tem um plano de vida aqui? Talvez você faça 5, 10, 3 anos, final do ano. Talvez você vira o ano, como eu e a minha célula e alguns lugares e pessoas que eu tenho no meu raio de influência, escrevo uma cartinha para Deus, né, as minhas metas para 2014, eu queria isso. E no final do ano você abre aquela carta e vê, nossa, o tanto de coisa que Deus fez e tal. Você tem que ter um plano de vida, amém? Você tem que ter um alvo, você tem que ter uma meta. Guarda uma coisa no seu coração, quem tem meta tem resultado. Se você não tem meta, tudo que acontece é fruto do acaso. Você nunca vai saber se você alcançou algo, se você nunca estabeleceu um alvo para aquilo. Você tem que ter uma meta. Eu quero me casar esse ano, eu quero ter um emprego novo, eu quero estudar, fazer inglês, sei lá, avançar na minha pós, eu quero esse ano perder tantos quilos. Você tem que ter uma meta, né? A dos quilos eu acho que falou com bastante gente aqui. Pode aplicar. Versículo 40 diz o seguinte, disse-lhe Jesus, não falei que se você cresce, veria a glória de Deus? Querido, o povo estava desesperado por causa de uma situação que, pasme você que eu vou dizer, para Jesus era pequena. Pastor, a morte do cara é pequena, gente. O que é impossível para Deus? Deus parou 6 dias da sua vida para construir a terra, gente. Isso mesmo. De norte a sul, leste a oeste, de tudo quanto é lugar que você já foi no mundo, você não conheceu quase nada ainda do que Deus fez. 6 diazinhos, o que você consegue fazer em 6 dias? Nem entregar planilha, às vezes relatório, fazer um arquivo de Excel. E Deus parou tudo, fez tudo o que nós hoje vemos, em 6 pequenos dias. E o que se apresenta para Jesus é o diagnóstico, o Lázaro morreu, isso aí é coisa para nós simples. Vou ficar mais 2 dias fazendo o que eu estou fazendo, daqui a pouco eu vou para lá. Não é desatenção, despreocupação, não. É porque Jesus sempre tem o time do que Ele quer fazer. Diga comigo assim, plenitude do tempo. Deus entende bem o que é isso. A Bíblia diz que aqueles 400 anos de Malaquias até Mateus, o silêncio que muitos dizem que os céus passaram para a terra, nesse tempo aí, alguns queriam antes, alguns queriam depois, mas a Bíblia diz que Jesus veio na plenitude do tempo. Não era um momento mais para frente, um momento mais para trás. Era naquele exato momento que Jesus deveria vir, e Ele veio de fato. E Jesus então chega nessa situação e as pessoas com dor no coração, com até mágoa, dizendo, Jesus, se eu estivesse aqui, não ia ter acontecido nada disso. Mas o plano de Jesus é muito maior que o nosso.
Quantos talvez que estão aqui me ouvindo já não disseram para Deus: Deus, o Senhor não está vendo a minha situação. Deus, o Senhor se esqueceu de mim. Deus, o Senhor está atrasado. Deus, apressa-te porque as coisas estão complicadas e o Senhor não veio até agora. Versículo 42, eu sei que sempre me ouves, Jesus orando a Deus nesse momento, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. O propósito de Deus, então, dentro dessa situação, manifestar sua glória e também para que as pessoas crescem nele. Jesus não ia simplesmente fazer um show ali, ressuscitar e todo mundo o adorar. Não. Ele estava aproveitando aquele momento, esperando o maior número de pessoas chegarem. Talvez os 2 dias de atraso foi para isso, para dar tempo dos parentes mais distantes se aproximarem. E quando Jesus chegasse no ambiente, ele encontraria um auditório gigantesco pronto a ouvi-lo. Muitas pessoas dizem assim: nossa, Jesus esteve em Nazaré, mas o pessoal que estava em Nazaré não cria em Jesus. Você sabe quantas pessoas, ou uma média, uma cerca de um número não tão preciso, mas que bem provável seja esse, o número de população que existia em Nazaré naquele tempo de Jesus? 500 pessoas. Era um número muito pequeno. E ainda assim, eles não criam naquilo que Jesus estava fazendo. Então Jesus, ele espera a situação se agravar. Quando o texto diz assim, não, ele já cheira mal. Aí Jesus diz assim, agora na improbabilidade, naquela zona que as pessoas dizem assim, agora não tem o que fazer mais. É onde Jesus entra, resolve a situação e, igual o jogador de futebol faz na Copa, ele tipo faz assim, né? Oi? O que vocês tinham dito mesmo? Sabe o jogador meio mala que faz gol e tipo a torcida tá falando um monte dele, ele passa para a torcida e fala assim, fala com a minha mão. Aí Jesus, tipo, ele faz o negócio e de repente ele saiu assim, né? Mas não com essa atitude ruim no coração, mas assim, calma gente, eu tô aqui, eu sou Deus. Vocês precisam crer em mim, só isso, não é nada. Gente, eu pergunto para você, por que é tão difícil crer em Deus em momentos onde tudo diz que não? Eu faço oração do tipo assim, quando o shopping está muito cheio, Deus, dá uma vaga para mim bem perto da portaria lá. Minha filha está pesada, ficar carregando o colo é meio embaçado. Cara, eu estou passando, o cara dá uma ré assim, passou todo mundo, o mundo inteiro na minha frente. Na hora que é o meu carro, acende uma luzinha branca. É a luz do milagre. Alguém vai embora e eu ali coloco meu carro. Mas esse Deus que faz o homem sair mais cedo do shopping para você estacionar lá, é o mesmo Deus também que resolve a situação pendente no seu casamento. Pastor Lucinho conta que Deus, ele é até o Deus do danoninho, né? Ele cresceu num ambiente onde não conseguia tomar danoninho. E ele conta que quando cresceu, uma empresa fez um danoninho até com o nome dele, chamado Lucinho. E as pessoas onde ele ia pregar compravam pilhas de danoninho e davam para ele. E ele diz que antes desse tempo do milagre, da multiplicação do danoninho, ele um dia chegou em casa e ele deu aquela mexida assim por detrás do pote de maionese. Eis que tinha um danoninho perdido esperando por ele. E ele disse que tinha saído dizendo, Deus, eu queria tanto tomar um danoninho hoje. E o danoninho estava lá. Só que nós temos fé, às vezes, para fazer umas orações bobas como essas assim, mas quando a situação aperta para o nosso lado, nós não temos coragem de orar. Porque na nossa cabeça alguma coisa diz assim, você acha que Deus vai agir no seu favor nisso? Você acha que Deus vai conseguir te promover, te dar um trabalho, te dar um casamento restaurado nessa situação que está hoje? Não tem como. Essa enfermidade você acha que cura? Não cura. E nós preferimos ficar com o nosso plano, pensar do nosso jeito. Veja como que Jesus tinha um plano perfeito, o tempo perfeito estava sobre as suas mãos. Versículos 14 e 15. Então Jesus disse claramente, Lázaro morreu, mas eu estou alegre por não ter estado lá com ele, pois assim vocês vão crer. Vamos até a casa dele. Jesus, ele
ele deixa o povo cada vez mais nervoso. Jesus diz assim, ó, eu estou feliz por não ter estado lá com ele quando ele morreu. O povo diz assim, Jesus, você está louco? Como está feliz? Está todo mundo depressivo, chorando, morrendo junto com o cara. E você está dizendo para nós que está feliz. É, porque aí vocês vão crer em mim. Porque se eu estivesse lá, talvez nem teria tido a morte, né? Mas porque morreu, eu vou chegar e vou mostrar que eu vou agir de uma maneira diferente. A situação perfeita também. Versículo 18. Betânia ficava a menos de 3 quilômetros de Jerusalém. E muitas pessoas tinham vindo visitar Marta e Maria para as consolarem por causa da morte do irmão. Aleluias! Quantos entendem isso aqui? Muitas pessoas tinham vindo, Jesus estava celebrando. Opa, o culto está aumentando de gente. Vai ter mais público, vai ter um número maior. Todo o evento sobrenatural de Jesus tinha um público grande para assistir. Assim foi na multiplicação dos pães, assim foi quando Lázaro foi ressuscitado, assim foi até na sua morte, quando no alto do monte muitos assistiam à sua morte. Segundo, vale a pena perder o controle para Jesus. Eu amo isso. Eu amo isso. Perder o controle. Se você tem um irmão, uma irmã, se você tem uma esposa, um marido, quem chega primeiro na televisão é quem manda. Não é assim? Quantos disputam o controle remoto na sua casa aqui? Quantos correm, chega rápido primeiro para, opa, dominei o negócio. É meio disputado lá na sua casa? Na minha, às vezes é. Ter o controle é muito bom. Você escolhe o que assiste, o volume que assiste, você domina o negócio. Fala a verdade que você que dirige bem quando está ao lado de alguém que não dirige tão bem assim, não fica com o seu pezinho inquieto. Hã? Quantos ficam com o pezinho pensando que está no carro de autoescola, que tem freio dos dois lados? Você fica ali, freia, trem, muda a marcha. O carro está bom. Ele não aprendeu que tem a quarta, também não é só a terceira. Muda. Porque ter o controle é bom. Ter o controle é tudo que nós precisamos. E na nossa vida, muito mais ainda. Versículos 21 e 23 diz assim. 21, 23, 24. Então, Marta disse a Jesus, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. 23, o seu irmão vai ressuscitar, Jesus disse. 24, Marta respondeu, eu sei que ele vai ressuscitar no último dia. Versículo 32, Maria chegou ao lugar onde Jesus estava e logo que o viu cair aos pés, logo que o viu, caiu aos pés dele e disse, se o Senhor tivesse estado aqui, o meu irmão não teria morrido. Gente, vale a pena perder o controle para Jesus ao invés de ter esse controle aqui que essas meninas aqui tinham. A Marta vai para um assunto que Jesus não está falando daquilo. Jesus diz assim, Lázaro vai ressuscitar. E Marta diz assim, eu sei que ele vai ressuscitar lá no último dia. Ela está dizendo já da volta de Jesus, crendo nele, daquilo a respeito que ele já falou, de retorno, de nova vinda, de que os que crescem nele viveriam com ele. E ela está falando de um assunto que Jesus nem tocou nesse assunto ainda. Jesus está falando de um ressuscitar naquele momento, ressuscitar literalmente falando. E ela já puxa o assunto para o final da história. E Jesus diz, não, calma, eu vou ter que mostrar para vocês que vocês precisam perder um pouquinho mais o controle. O homem, no caso o homem aqui, eu e você, nós temos mania de dizer que perder o controle é uma coisa negativa, ou até mesmo prejudicial. Mas a melhor coisa que existe na vida é você entregar o controle da sua mão na mão de Jesus, o controle que está da sua vida nas mãos de Jesus e dormir em paz. Sabe as pessoas que menos dormem bem, menos vivem bem, são as pessoas controladoras. Pessoas que dormem segunda preocupadas com a terça. Pessoas que vivem o domingo preocupados com a semana que vai entrar. Pessoas que não conseguem dormir em paz, crendo que o Senhor vai cuidar da vida daquela pessoa. Pessoas que duvidam de promessas tão simples como promessa de sustento.
Se você tem medo de que vai ter alguma coisa na sua despensa, por exemplo, isso é uma coisa que Jesus disse, se o passarinho tem, quanto mais você. Querido, perca o controle geral. Eu gosto de falar do meu jeito mesmo, que eu entendo melhor, espero que você também. Endoida de vez. Você quer ver alguém maluco mesmo? É alguém que não está nem aí para nada. Só está aí para aquilo que Jesus pode fazer através dele. Pessoas que ficam muito calculando a ação de Deus. Pessoas que colocam Deus naquele ambiente que ele não gosta de estar. Chamaria isso de religiosidade. Pessoas que criam padrão de fé. Pessoas que, como se estivessem controlando aquilo que creem. Deixa isso para lá. Se você talvez aprendeu no contexto que você cresceu, tem que fazer isso para Deus fazer isso, tem que fazer isso para Deus fazer isso. Se tivesse que fazer alguma coisa, para Deus fazer uma coisa em nosso lugar, até hoje Jesus não tinha morrido. É porque não tem que fazer nada, é porque Ele fez tudo. Você precisa entender isso. É muito mais poderoso do que você podemos imaginar. Perder o controle, na verdade, é devolver o controle. Um dia Deus tinha o homem totalmente em suas mãos. Por causa do pecado, ele o perdeu. Você tem que entregar o governo da sua vida nas mãos de Deus novamente. Pessoas que são presas, não é nem a religiosidade pura e simplesmente, ou a um modelo de vida cristã, mas presas a esse pecado de não deixar Deus as dominar por completo. Querido, Deus criou a terra, criou o homem, criou a mulher, e foi fazendo tudo direitinho. E o homem tinha um relacionamento de tete a tete com o Pai. Uma coisa tão simples de ser praticada. Sabe por que você vive de qualquer jeito hoje? Porque Deus não é parte da sua semana. Deus é o Deus que você encontra no culto de domingo. Deus é o Deus que você vem ver dentro da igreja. Mas o seu trabalho, quando você mente, quando você tem algum outro problema lá, você não se constrange com isso, afinal, talvez na sua concepção Deus não está lá. Pastor, minha vida é uma desgraça. Não é que é uma desgraça, é que você tem o controle total da sua vida. E o homem com controle da vida é acidente na certa. Porque nós já não somos mais aqueles que fomos feitos no Éden. O pecado manchou a nossa história. Precisamos reconhecer o sangue de Jesus, o sacrifício de Jesus, e deixar esse governo que no início tinha e existia, nas mãos desse Deus novamente. Até quando você vai tentar levar a sua vida por você mesmo? Não vai dar certo. Não precisa ser profeta para dizer isso, gente. É só ser um pouquinho inteligente de entender que nós já fizemos vezes suficiente para percebermos que deu errado, e se nós não entregarmos na mão de Deus, pode ficar tarde demais. Essa semana, uma família da nossa igreja, o Danilo e a Amanda, seu pai está com uma doença gravíssima em São José dos Campos. Eu fui o visitar lá no hospital. E quando eu entrei no quarto, me deparei com um jovem na cama ao lado, todo atrofiado, seus pés com 180 graus, girados para trás. Um menino jovem, bonito, olho claro, branco, cabelo liso. Eu disse para Amanda, qual é a situação desse menino? Nasceu assim? Disse, não, pastor, ele era um missionário. E por causa de algumas coisas internas, que a história é essa, de problemas, de liderança, dele mesmo, ele tentou se suicidar. E faltou oxigênio no cérebro dele. Ele não conseguiu nem morrer. O ser humano não consegue nem se matar. Às vezes a história é essa. A do menino é essa. Faltou oxigênio no cérebro. Ele ficou inconsciente. O quadro só foi se agravando até chegar ao ponto que está hoje. Ele não ouve, não enxerga, não fala, só sente dores o dia todo. E o corpo está todo atrofiado e cada mês mais atrofiando. A segunda vez que ele ia fazer aquela cirurgia que abre aqui, né, o pescoço, segunda cirurgia já que ele estava passando, e ela disse assim, o pior de tudo isso é que ele sofre tanto com as dores no seu osso, que ele grita, mas um grito assim ensurdecedor.
ao ponto de não deixar, não ter condições de ele ficar acordado. Então ele vive de morfina em morfina. Ele acorda, mais uma sessão de morfina para ele dormir novamente. Eu tenho certeza que se eu perguntasse aqui, quantos gostariam de terminar a sua vida dessa forma, ninguém teria o desejo de levantar a mão. Você pode não terminar a sua vida atrofiado numa cama de UTI, mas se você continuar controlando a sua vida, emocionalmente ou espiritualmente, você vai acabando se atrofiando. Se você não deixar Deus logo tomar controle da sua vida, daqui a pouco se vai a sua juventude, daqui a pouco se vai a sua fase adulta, daqui a pouco você está na sua terceira idade, e daqui a pouco pode ser tarde demais. O que eu menos faço no meu ministério, ou o que eu não faço, é pregar o evangelho do medo. Por isso você precisa tomar uma atitude por um desejo maior do que qualquer outro desejo da sua vida, de se entregar completamente a Jesus mesmo. Gente, eu não dou conta. Não porque eu sou pastor nem nada disso. Porque antes disso já não daria conta. Mas eu não dou conta de viver uma vida espiritual de culto em culto. Quando eu era promotor de rave, eu vivia a minha vida de rave em rave. Porque o ápice da minha história era uma festa. Então, eu precisava de uma festa para dar uma guinada espiritual, porque eu achava que isso até era espiritual e emocional. Então, quando eu começava a baixar minha alegria, parecia mais uma festa, e o pico ia lá de novo. E começava a descer, e daqui a pouco subia de novo, e eu ia nesse esquema. Até que o ânimo começou a descer, 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 e as festas subiam só um pouquinho, só um pouquinho, só um pouquinho, até o ponto de a linha ficar quase que reta, e você sabe que nesse eletrocardiograma aí, se ficar reto, é morte, né? Os picos me ajudavam a permanecer vivo. Mas quando o negócio começou a estagnar, eu comecei a me ver morrendo. Foi quando Jesus pegou minha mão e me trouxe para cima. E aí minha vida é assim agora. E graças a Deus, 2014 está sendo o melhor ano da minha vida. O mês de junho, o melhor mês da minha vida. E assim por diante. Porque eu não aceito o dia de hoje ser pior do que ontem. Porque se a Bíblia diz que o fim das coisas é melhor que o começo, hoje tem que ser melhor do que ontem, mas pior que amanhã. Você recebe isso na sua vida aí? Eu declarei umas 2 semanas atrás aqui, porque eu não sou menino para ficar falando o que eu quero, mas eu falo o que Deus pede para eu falar, que chegou um tempo de boas notícias, gente. E ó, eu posso dizer, eu estou vivendo as good news do céu. Chegou, gente, para. É só gente chorando, reclamando, só gente doente, enferma, triste, depressiva. Quando Deus diz que vai fazer alguma coisa, Ele faz. Porque Ele se compromete com aquilo que Ele promete. Deus não é menino para ficar te alegrando com promessinha do céu. Deus é homem, Deus é Deus. E Ele deseja fazer em você o que Ele tem planejado para você. Será que até aqui, com seus 30, 40, 25 anos de idade, você vive a plenitude daquilo que Deus estabeleceu para você? Conta uma historinha, isso é uma história, não me chame de herege nem nada do tipo, porque é uma história só. Mas podemos pensar a respeito dessa história. Que um homem morreu e chegou no céu, passou pelo juiz ali, entrou e tal. E ele estava conhecendo o céu, até que viu uma porta entreaberta assim, cheia de fileiras e fileiras, galpões e galpões, caixas e caixas. E ele entrou naquela sala e falou, está aberto, eu vou entrar. Ele começou a ver um monte de caixa com nomes e nomes, até que ele encontrou a caixa com o nome dele. Ele disse, essa caixa aqui. Ele abriu aquela gaveta, tinha uma casa bonita, um casamento feliz, filhos abençoados, muita coisa que ele não chegou nem perto de viver na terra. Ele falou, não, está enganado, essa caixa não é minha. E naquela hora um anjo passou no corredor e falou, o que você está fazendo aí, cara? Não pode entrar aqui dentro, então vamos para fora. Ele falou, não, mas só me explica então, o que é esse ambiente aqui? Ele falou, isso aqui é a sala das promessas. Como assim sala das promessas? Em cada caixinha dessa aqui, os que já nasceram, os que já morreram, os que vão nascer, está tudo aqui, ó. Deus planejou uma história para cada um. E dentro dessa caixinha tem toda a sua história. Aí o menino perguntou, mas a minha caixa então está errada, porque tem coisa aqui que não diz respeito ao que eu vivi. Ele disse assim, não, a caixa é o plano de Deus. Mas não são todas as pessoas que se entregam completamente para esse plano. Então algumas caixas acabam que ficam mais cheias do que outras.
E poucas delas ficam vazias, porque são poucas as pessoas que se entregam completamente para aquilo que Deus estabeleceu para elas. Pensando que é uma história, mas fazendo um comentário a respeito dela, eu quero chegar no céu e ver minha caixa vazia. E você? Até quando vai tentar controlar a rédea da sua vida? Eu vejo aqui, gente, só de olhar, não conheço você, muitos de vocês, mas com certeza você tem um dom e um talento. E até quando você vai procrastinar, entregar esse dom, esse talento para Deus? Talvez um dom de tocar um instrumento, cantar uma canção, um dom de abraçar, de visitar os perdidos, os famintos por Deus, de ir para as nações, como o Heitor mostrou esse vídeo dessa organização tão linda, e levar o amor de Jesus. O dom talvez de simplesmente sorrir para as pessoas. Nós temos aqui na igreja ministério de estacionamento, até lá fora, e existem testemunhos de pessoas na igreja, que quando entraram, estacionaram o carro e tinha alguém perto para dar uma boa noite, um bom dia. Ali mesmo elas já disseram assim, eu nunca fui bem tratado como eu estou sendo aqui no estacionamento dessa igreja. Você pode ter um dom que for. Esse dom não é menor nem maior do que o meu. Esse dom é especial e Deus deu para você vivê-lo de maneira exponencial. E com certeza você tem algo que eu não tenho. Eu tenho algo que você não tem. E é por isso que nós nos completamos. Mas quando eu controlo, Deus não pode me controlar. Deus não pode me usar. Deus não pode me ter. Terceiro, Jesus chora com você na sua dor. Versículos 33 e 34, Jesus viu Maria chorando e viu as pessoas que estavam com ela chorando também. Então ficou muito comovido e aflito e perguntou, onde foi que vocês o sepultaram? Venha ver, Senhor, responderam, e Jesus chorou. Querido, quando você diz que Deus não está nem aí para o seu problema, essa é uma das maiores mentiras que o diabo pode colocar na sua mente. Jesus está aí sim para o seu problema. Jesus está totalmente interessado com a mesma dor que você sente. Eu não seria ousado o suficiente de dizer que Jesus não me entende. Nem um pouco. Jesus sofreu muito mais do que eu e você sofremos. Se eu contasse a história de 2 ou 3 famílias aqui, poderíamos passar vídeos, né, de testemunhos de pessoas. Você talvez diria assim, uau, eu não tenho problema. Mas você precisa crer nisso, na verdade, sem precisar ver uma história pior do que a sua. Sabe qual que é o mal do ser humano? Ele precisa ver uma referência pior para ele dar valor para aquilo que ele vive ou tem. Aí eu passo na rua, vejo alguém sem as pernas, numa cadeira de roda, pedir um dinheiro no semáforo. Aí eu dou valor para a minha vida. Não precisa disso, gente. Aí eu preciso encontrar alguém que não é só separado, é abusado, é jogado, é assassinado, não tem pai, não tem mãe, tá a vida toda arrebentada, para daí eu dizer, Deus se importa comigo. Não, querido. O melhor que está nesse auditório, a pessoa que está mais bem resolvida financeiramente, emocionalmente, espiritualmente, todo tipo, nível, pessoa que está dizendo assim, hoje podia acabar minha vida. Eu não estou nesse nível ainda, mas se você está... O melhor status aqui dessa noite. Com certeza tem uma situaçãozinha lá que te faz chorar ou algo do tipo, e Jesus chora junto com você. Agora, passando para o outro lado, das piores situações, aquelas que a palavra impossível já entrou e já faz parte. Jesus, como diz os mineiros, está agarrado com você. Jesus está perto demais dessa situação. Mais do que você imagina. É emprego, é enfermidade, é o que for. É o luto que você vive pela ausência de alguém querido. Jesus está perto. Jesus chorou. Alguns entendem esse texto como uma fragilidade divina. Não, eu entendo isso como compaixão. É o coração que pulsa com a mesma dor que o meu está pulsando. Um coração que consegue sentir o peso da minha dor tão grande que ele consegue se envolver tanto nesse problema que ele quase que vive ele comigo.
Jesus sabia o que ele ia fazer, ele é Deus, mas ainda assim ele mostra para a família de Lázaro que ele também estava triste pelo que estava acontecendo. Jesus podia entrar no ambiente e dizer, gente, muda essa cara aí, acabou. Lázaro, vai, vamos acabar com esse negócio aí, sai. Não, Jesus ele entra na situação e diz assim, vocês estão chorando? Vamos chorar todo mundo junto então, porque eu também estou. Eu perdi um grande amigo. Vocês leram aqui comigo lá atrás, dizendo assim que Jesus amava Marta, Maria e também Lázaro. Jesus abraça a família e diz assim, vamos chorar junto então. Porque é o princípio que ele mesmo instituiu. Chorai com os que choram. Ele o praticou para que nós pudéssemos também o praticar. Será que você precisa ouvir o choro de Jesus ao seu lado hoje? Para você crer que ele está com você? Será que você precisa ouvir Deus dizendo, filho, eu estou contigo, para crer de fato que ele está com você? Jesus, ele participa do sofrimento. Jesus tem compaixão de você. Ele é aquele que enxuga as suas lágrimas. E o quarto e último, somente sua fé em Jesus te leva ao verdadeiro milagre. Somente a tua fé em Jesus te leva ao verdadeiro milagre. Versículos 39, 40 e o 43, assim, Jesus ordenou, tirem a pedra. Marta, a irmã do morto, disse, Senhor, ele está cheirando mal, pois já faz 4 dias que foi sepultado. Jesus respondeu, eu não lhe disse que se você crer, você verá a revelação do poder glorioso de Deus? Depois de dizer isso, gritou Lázaro, venha para fora, e o morto saiu. Quantos creem de verdade nessa história aqui? Dê um sinal com a sua mão. Qual que é a área morta na sua vida hoje? Talvez não é uma morte como a de Lázaro, mas qual uma área hoje que precisa ressuscitar dentro de você? Qual é o lugar dentro de você que morreu? Morreu a esperança, morreu a perspectiva, morreu as possibilidades, morreu no que diz respeito às suas ações. Você diz assim, eu não consigo mais fazer nada para isso aqui. Deixa Deus hoje dar uma palavra para que essa área se ressuscite logo. Deixa essa pedra rolar. A pedra é o que esconde o mau cheiro. A pedra esconde o problema. Se existe um problema por detrás dessa pedra, tira essa pedra de lá. Pastor, mas cheira mal, a situação não é agradável, o negócio é difícil de tratar no assunto. Deixa Jesus entrar ali e ver. Querido, pela onisciência de Jesus, ele sabe o que está acontecendo, mas ele quer que você role a pedra. Eu quero te dizer isso, nessa situação, não foi Jesus com suas mãozinhas que rolou aquela pedra. Ele disse, tirem a pedra vocês. Porque no milagre, a parte fundamental é dele, mas nós temos participação nisso. E a participação é o mínimo possível, mostrar para ele onde está o problema. Sair da negação, você precisa dizer, Jesus, por detrás do meu coração há uma mágoa, há uma ferida. Eu fui abusado, abusada, eu fui abandonado, abandonada. Eu fui traído, traída. Eu preciso mostrar para o Senhor aqui, essa área cheira mal. Mas eu preciso que o senhor veja, arranca a pedra, ele vai dar uma palavra e essa área vai voltar a viver. É simples, gente. Mas para nós a preocupação é maior. Cheira mal, Jesus. Não, a pedra é pesada demais. Não, deixa quieto aí. Jesus não quer deixar nada quieto. Ele quer deixar tudo pronto para a ação sobrenatural dele. Querido, é uma área hoje que está morta, que está matando outras, e daqui a pouco é você. O diabo não brinca de ser diabo. Deus não brinca de ser Deus. E você não pode brincar de ser cristão. Quantas pessoas que por causa de uma noite mudaram a trajetória da sua vida? Quantas pessoas por causa de um sim ou de um não mudaram a trajetória da sua história? Sempre que eu falo disso, me vem à mente a história da Boate Kiss. Não foi 1, 2, 3, 4, 5 relatos de mães que disseram, eu disse para ele não ir para a boate aquela noite. Que droga, gente.
Aqueles jovens não ouviram as suas mães e morreram dentro de uma boate queimados. Isso não te causa uma dor, querido? Eu tenho só 27 anos, gente. Quando eu olho para um jovem perdendo a sua vida por causa de droga, homossexualismo, miséria espiritual, bebida, álcool, qualquer outra coisa, me dá uma ira santa. A ira de Jesus, de chutar a mesa, de virar as mesas. A ira que nós chamamos de construtiva. A ira que vai em direção ao coração de Deus e diz: Deus, faça algo. Bill Hybels chamaria isso de descontentamento santo. Uma situação que incomoda tanto o coração de Deus, que Ele levanta pessoas também incomodadas para agir naquela situação. Existe uma igreja naquela cidade que hoje, na fila das baladas, evangeliza aqueles jovens, e uma das coisas que eles fazem é dizer assim: você me daria o telefone de alguém da sua família? E os jovens que estão entrando na balada dizem assim: por que você quer o telefone de alguém que está entrando na minha família? E os jovens de Santa Maria que estão ali servindo ao Senhor sempre falam para eles assim: porque se acontecer algo com você aí dentro, eu sei para quem que eu quero ligar. Na hora que o pessoal da igreja diz isso, alguns jovens que estão entrando na balada dizem: espera aí, o que você está dizendo? Cara, não tem muito tempo que alguns jovens foram ceifados aqui dentro de uma balada. Talvez isso pode acontecer com você. E os jovens começam a chorar dizendo assim: cara, eu era da igreja, o que eu estou fazendo aqui? Me tira desse ambiente. Dá a mão, vem logo, vamos embora. Alguns outros dizem: eu não quero acabar minha vida assim. E alguns outros ficam nervosos, dizendo assim: você está dizendo que eu vou morrer? Você está jogando praga? Não, porque se não agora, algum dia você vai morrer. Eu tenho que te dar essa notícia. Eu tenho que te avisar, querido, essa noite. A certeza que eu tenho a respeito de você, isso não é um julgamento, eu não vou trocar de mão minha pulseirinha. Mas uma coisa que eu preciso dizer para você: você vai morrer. Eu não sei se você vai casar, com quem você vai casar, mas que você vai morrer, eu sei que você vai morrer. Porque eu também sei que eu vou. Querido, não perca mais nem um minuto. Você não sabe como é difícil para um pastor pregar uma mensagem. Porque decifrar o código divino que está aqui dentro, em palavras, é muito difícil, gente. Às vezes eu tenho vontade de puxar alguém aqui, pôr a mão dentro da boca, assim, sei lá, ou da minha, e puxar e jogar. Ou pôr minha mão no meu peito e arrancar o que está aqui dentro e pôr dentro de você. Porque é muito difícil decifrar uma mensagem dos céus que está dentro do meu coração para dentro de você. Se eu pudesse, eu colocava ela aí. Mas eu sei que o mesmo Deus que envia uma mensagem para cá, coloca uma aí também. E Ele coloca uma aí do jeito que você também está entendendo agora. E do jeito que eu estou entendendo, mas não consigo expressar aqui. Na minha limitação, eu queria falar, mas eu não consigo, querido. Eu queria dizer para você abrir mão de tudo, jogar tudo para o alto. Não literalmente, amanhã pedir conta do seu emprego, sair da sua faculdade e viver para Jesus. Mas o que diz respeito à sua vida é dizer: Jesus, eu não controlo mais meu casamento, eu não sou mais esse cara bom que eu acho que eu sou, eu não vou também mais ficar precisando de química para viver minha vida. Eu quero dizer, Jesus, que eu preciso do Senhor, e se o Senhor não fizer nada, eu não tenho outra solução para a minha vida. E você dizer isso para Deus com todo o seu coração, não somente com a sua boca. Um dia eu estava dentro do meu quarto, cara. Eu não fui alcançado por evangelismo, eu não estava num culto como você está. Eu estava no meu quarto, carente, precisando de ajuda. O Espírito Santo foi lá e me pegou. No primeiro texto bíblico que eu li, 2 Coríntios 5,17. Aquele que está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Quando eu li aquilo, foi tão verdadeiro para mim, foi tão suficiente, que eu disse: Jesus, as coisas velhas já passaram. Então, meus ex-namoros, as promoções de rave, as festas e drogas e tudo que eu vivo, Deus, eu abro mão para estar contigo. E era meio loucão naquele tempo, eu não mudei muito, mas hoje eu sou loucão por Jesus. Mas eu dizia assim: Deus, se você é o cara mesmo que minha mãe diz aí que o senhor é e tal, e as coisas acontecem, começa a fazer alguma coisa na minha vida então. Gente, por que eu fui dizer isso? Virei pastor. A música que eu ouvia naquele dia dizia no meu coração. E eu comecei até a cantá-la naquela noite.
Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Eu cantava, usa-me, Senhor, como um farol que brilha à noite, como um ponte sobre as águas, como um abrigo no deserto. E aquela canção ia sendo entoada para os céus, até que eu comecei a assistir de uma alegria tão grande, que eu não sabia nem mais onde eu estava. A sensação que a droga me dava, as baladas, o relacionamento com o sexo oposto, não se comparava àquela bomba que estava explodindo dentro de mim. Eu disse, que isso? Com a minha linguagem do tempo, eu disse, que vibe, que atmosfera, que coisa louca. Eu quero sentir mais vezes isso. Era a unção de Deus que estava presente naquele lugar. No meu quarto eu clamei, Jesus, muda minha vida. Eu sou filho de um pai que abandonou. Eu sou um cara totalmente disfuncional na minha sexualidade. Tenho problemas porque fui abusado na minha infância. Sou um jovem muito carente, preciso de pessoas à minha volta o tempo todo. Mas se o Senhor vier ao meu encontro, eu não preciso de mais nada. Porque o que eu estou sentindo agora, se não for só esse momento, mas se for uma coisa que dura, que se prolonga, que aumenta a intensidade, eu quero. Querido, sexta-feira eu estava aqui com outros 7 jovens, doidos, que entraram à madrugada aqui comigo na vigília. E eu falei para eles assim, eu vou entregar para vocês hoje um dos tesouros mais preciosos que eu tenho dentro de mim. E eu compartilhei algo com eles que eu nunca compartilhei com ninguém. Eu vivo de um relacionamento com Deus, que quando eu sair daqui e entrar no meu carro, Ele vai estar falando comigo, ó, foi legal a mensagem, ou precisava mudar isso aqui. E quando eu chegar em casa, vai ser a mesma coisa. E quando eu estiver pensando em fazer alguma coisa, Deus vai estar dizendo, ó, faz isso. E quando eu passar pela cozinha da minha casa e ver a louça cheia, Deus vai falar, ajuda a sua esposa. E quando eu ver minha filha brincando sozinha, Deus diz, brinca com ela um pouquinho. E quando eu estou lá para tomar uma decisão, Deus diz, é essa. Esquece aquela opinião. Porque é momento após momento, é um relacionamento, é continuidade, é vida com Deus. Abra mão de viver de experiências em experiências, de culto em culto, de acampamento em acampamento, de um momento que alguém põe a mão sobre você e outro não. Esquece tudo isso. Cara, Deus quer te trazer para perto. Deus quer ver quem você é. Jesus, ele termina mais ou menos essa história dizendo assim, tira de Lázaro, por favor, as faixas. Eu acredito que até o corpo danificado dele já não estava mais. Jesus quer tirar de você todo esse emaranhado que está aí enrolando você, prendendo você na morte. Sabe, Jesus quer ver quem você é de verdade. Hoje é dia de você pegar um paninho com água e começar a tirar essa maquiagem de alegria que você colocou no seu rosto. E assumir que você está triste. Você precisa da alegria do Senhor, porque a maquiagem já não está dando mais. A marca, por mais boa, a melhor que seja, que você usa, desse blush bonito, não é igual a maquiagem que Jesus pode pôr no seu rosto, que dura eternamente. Então, na hora de você tirar essa grife que você usa, para Jesus ver como que está lá dentro do seu coração. Está na hora de você tirar esse salto que te coloca lá no alto e descer um nível e dizer, Jesus, não está tão bem assim não. Eu estou precisando de uma ajudinha. Está na hora de você sair desse status de super pai, super marido, super esposa, super mãe, super filho, super família. E dizer, ó, a nossa família, na verdade, Deus, está indo para o buraco. Se o Senhor não agir, vai ruir tudo. Diga o que Marta disse para Jesus. Cheira mal, tem uma pedra gigante na frente. Mas se o Senhor está aqui, Jesus, faz alguma coisa então. Jesus vai rolar a pedra. Vai dar uma palavra. Tudo vai voltar a ser como antes e melhor. Feche os teus olhos aí no seu lugar.